Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O nosso convidado de hoje é o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Vamos conversar sobre as obras do governo de Goiás, um balanço de 2017 e o que 2017 e o que podemos esperar para 2018. Vamos conversar também sobre política, sucessão estadual, sucessão federal e as opções de seu partido, o PSDB, para o pleito do ano que vem. Presidente, boa noite, muito prazer ter o senhor aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar então de obras e de política logo mais. E para ajudar nessa conversa, nós temos como convidados os nossos colegas jornalistas, o João Nunes do Portal Redação. João, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E fazendo estreia na tela da TV Brasil Central no Roda de Entrevista, a nossa colega do JBC Primeira Edição, a Michele Bolson. Michele, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, também agradeço por estar participando, eu acho que vai ser bastante interessante. Com certeza. Presidente Jaime Rincon, fechando o seu 7º ano à frente da AGETOP, aliás, é o único assessor do governador Marconi que permaneceu no mesmo posto desde 1º de janeiro de 2011. Que balanço o senhor faz desse 3º e 4º governos de Marconi Perillo com o senhor à frente da AGETOP? Bom, altamente positivo. Se nós formos pegar a situação, principalmente na malha rodoviária estadual, em janeiro de 2011, quando o governador Marconi Perillo assumiu o governo, nós vamos ver que houve uma melhoria substancial. Nunca se investiu tanto na infraestrutura do Estado como nesse 3º e 4º mandato do governador Marconi Perillo. Acho que hoje Goiás é referência em termos de rodovias. Nós temos as rodovias com absoluta segurança, as mais bem mantidas no Brasil. Ainda temos alguns problemas pontuais, obviamente, isso sempre vai continuar, mas a gente evoluiu muito. Acho que nós estamos chegando ao final de 2017 numa situação bem diferente do que estávamos em 2015 e 2016. 2015 e 2016 o Brasil atravessou a pior crise ética, moral, econômica, financeira da história. Infelizmente o Goiás passou quase que ao largo dessa crise, em função do trabalho do governador Marconi Perillo, do vice-governador Zé Hélito, à frente do comando do Estado. Nós tomamos as medidas que deveriam ter sido tomadas no momento certo, e hoje o Goiás está colhendo fruto desse trabalho, mas principalmente do planejamento do governo Marconi. Bom, rodovia é sempre uma questão que gera problemas e quando é boa a gente elogia, mas a gente sempre tem problema, até porque depende de questões climáticas também, uma boa manutenção, né, da nossa malha viária. Como é que a gente está com relação à duplicação das rodovias aqui nesse momento, presidente? Como é que está essa perspectiva com relação a ligar as cidades com os polos turísticos aqui de Goiás? Michele, você fez um comentário interessante em relação à situação de rodovia, porque eu costumo dizer o seguinte, não adianta nada eu dizer para você que a rodovia de Pires do Rio para Catalão, por exemplo, está excelente se a rodovia que você usa é de Goiás para Aruanã. Quer dizer, então a rodovia que tem que estar boa é a que você usa, que te leva ao seu destino. Então todas têm que estar boas. E nós estamos trabalhando exatamente com esse objetivo. No mesmo período do ano passado, com essa quantidade de chuva que já caiu, com certeza nós teremos problema no estado inteiro. Temos alguns problemas pontuais? Temos e vamos continuar tendo. Até porque as rodovias que foram reconstruídas em 2011, hoje elas já não estão tão novas como estavam naquele período. Então começa a surgir algum tipo de problema até que elas sejam reconstruídas novamente. Mas felizmente o programa Rodovia da Manutenção e o Rodovia da Reconstrução tem andado num ritmo acelerado, a gente tem dado conta do recado. Em relação às duplicações, nós devemos entregar até o dia 7 de abril, na saída do governador Marconi Perillo, a duplicação de Nerópolis até a cidade de São Francisco. Quantos quilômetros mais ou menos? São 96 quilômetros. E vamos entregar de Inhumas até a cidade de Goiás. Esse nós ainda dependemos de uma estiagem, do tal veranico de janeiro. Se ele vier, como a gente está torcendo para que venha, o governador deve inaugurar. Se não, deve faltar alguma coisa em torno de 2 ou 3 quilômetros, mas a rodovia vai estar praticamente concluída. Quando o governador Marconi assumiu o governo, nós tínhamos 16 quilômetros de rodovias duplicadas em Goiás. Nós vamos para quase 350, ligando os principais destinos. Nós retomamos a obra de duplicação de Morrinhos até Caldas Novas. Caldas hoje é o principal destino turístico de Goiás e um dos principais do Brasil. Portanto, em termos de infraestrutura, o governo está investindo em todas as áreas. Eu acho que o mais emblemático é a duplicação, porque isso até porque é uma novidade para nós. Quer dizer, o Estado de Goiás está entrando nesse processo de duplicação de rodovias agora. E traz mais segurança, né? Mas muito mais segurança. É outra estrada, é outra
Antes de passar a palavra para o João, mas o senhor falou de Morrinhos, Caldas Novas, é uma estrada que eu costumo passar. Vários trechos duplicados, começa, para. Essa demora não trouxe prejuízo para a Getop, para o Tesouro, enfim, em termos de ter que dar manutenção? O que aconteceu para demorar um pouquinho mais do que vocês planejavam? Em termos de prejuízo, não, porque a empresa responsável pela construção da obra, ela faz a manutenção, é responsável dela. Perfeito. E nós não pagamos nada por isso. Então, financeiro, não. É lógico que teve prejuízo para o cidadão, que trafega nessa rodovia e durante o período de construção você tem um transtorno constante. O que aconteceu? A empresa que era detentora do contrato não deu conta de continuar com a obra. E eu digo o seguinte, contratar em governo é complicado, é demorado. Uma licitação, por mais rápido que você seja, você não consegue fazer com menos de 6 meses. Agora, para fazer um distrato de um contrato já feito, é muito mais complexo ainda. Então, demandou um tempo para que nós pudéssemos rescindir o contrato com a empresa que era detentora desse contrato e chamar o segundo colocado na licitação. Isso já foi feito. A obra foi retomada, paralisou agora por conta do período chuvoso, mas assim que as chuvas se encerrarem, ela será retomada e concluída ainda em 2018. Então, agora é um problema só de engenharia. Só de engenharia, felizmente. João. Presidente, boa noite. Oi. Eu tenho trafegado pela rodovia Nerópolis São Francisco e realmente está ficando um trabalho muito bom, melhorou demais a estrada. E mesmo as que não são duplicadas, como Jaraguá, Goianésia, eu passo muito lá e também vejo que a qualidade é excepcional. E nesse ponto aí a Getop está de parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de saber quantos quilômetros de rodovias foram construídas e restauradas nesses últimos 3 anos do segundo mandato, e também saber um pouco sobre a política de privatizações das rodovias do Estado. Bom, João, em relação ao que foi construído e reconstruído, eu vou voltar a 2011 porque esse número ele é importante. Quando nós entramos em 2011, nós tínhamos 100% da malha rodoviária pavimentada do Estado em situação de muito problema. Goiás vivia literalmente à beira de um apagão logístico. Tanto é que o primeiro programa que o governador Marconi Perillo lançou foi a reconstrução da nossa malha pavimentada, que naquela época era em torno de 9.500 quilômetros pavimentados. Nós vamos chegar ao final de 2018 com 8.000 quilômetros de estradas reconstruídas. Quer dizer, o governador reconstruiu praticamente toda a malha pavimentada do Estado. Agora, como você tem viajado e a gente tem ouvido comentários de quem hoje está andando pelas estradas no interior, o grande diferencial, primeiro, é a qualidade, depois é a sinalização. Nós estamos implantando em Goiás hoje um sistema de sinalização que, com segurança, é o melhor e o mais moderno do Brasil. As estradas que já foram sinalizadas dentro desse novo projeto, nós estamos tendo uma queda substancial de acidentes, principalmente noturno. Eu acho que isso é um investimento que nós temos que continuar fazendo, porque é mais segurança, é preservação de vidas. Isso realmente, o nosso programa de sinalização hoje é o xodó dentro da Getop. Sabe assim, isso eu não deixo ninguém mexer. Eu que a gente vai, cuida e tal, porque eu acho que realmente é um diferencial muito grande. Temporada do Araguaia, quem foi esse ano agora, já pôde ir para uma rodovia com sinalização absolutamente segura. Em relação a você usou o termo privatização, eu sempre discordo do termo privatização de concessão por uma razão. Privatização é quando você vende, o caso da Celg, a Celg foi privatizada. Você vendeu, o cara pagou, foi lá e recebeu a empresa. No caso de concessão, não. Nós estamos concedendo a exploração de um serviço. A rodovia continua sendo do Estado. O patrimônio continua sendo do cidadão goiano. E qual seria o período dessa concessão? 30 anos. Por quê? O período máximo é 35, nós estamos fazendo com 30 anos. Porque a empresa, um programa como esse, requer investimento altíssimo. E a empresa tem que ter o retorno desse investimento ao longo do contrato. Se fosse um contrato mais curto, nós teríamos que ter uma taxa de pedágio muito alta. Então, você dilui o investimento feito pela empresa ao longo desse período. Mas esse tema acabou, João, suscitando um debate totalmente fora do contexto. Lá atrás, o PT estabeleceu, quando era oposição ao PSDB, e o PSDB queria privatizar e conceder, no caso de rodovias ou aeroportos ou empresas públicas, e o PT era terminantemente contra. E conseguiu dar um caráter ideológico a essa discussão. Felizmente, isso foi superado. No mundo inteiro, as rodovias são concedidas.
O Brasil, hoje, os estados do Sul e Sudeste, todos estão com suas rodovias ou concedidas ou em processo de concessão. Então, acho que essa discussão ideológica ela não cabe mais. Eu não discuto a nossa carga tributária. Ela realmente é uma das mais altas do mundo. Ela chega a ser indecente. Agora, em relação ao pedágio, primeiro é que não é mais um imposto. Não é mais um imposto, é uma taxa. É a taxa mais justa. E vamos diferenciar, o imposto é imposto e a taxa é para quem usa o serviço. Então, paga só quem usa. Agora, quem usa tem a contrapartida de um serviço de qualidade. Você tem rodovias mais seguras, mais bem sinalizadas, duplicadas ou em processo de duplicação ou em construção de terceiras faixas, que aumenta substancialmente a segurança dessas estradas. Então, não cabe mais esse tipo de discussão. Quando eu vejo o deputado Zenelto, que até é desnecessário fazer comentários em relação às posturas do deputado Zenelto, porque é só oba-oba, festa, incapaz de fazer qualquer proposição consistente ou que seja aproveitável. E o deputado Luiz César Bueno também, criando toda essa dificuldade na Assembleia para a aprovação desse projeto, eles estão sendo, no mínimo, incoerentes. Porque o partido do deputado Luiz César foi o que mais privatizou e concedeu no Brasil. E o partido do deputado Zenelto é o que está fazendo agora exatamente concessão e privatização. Por que lá o projeto e o processo é bom e aqui não vale? Quer dizer, essa história de fazer oba-oba, de jogar para a plateia, acho que a população está muito reticente em relação a esse tipo de postura, de quem só gosta de fazer bagunça e não apresenta nada. O projeto está sendo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, projeto de concessão, que é inquestionável a qualidade do serviço prestado pela Fundação. E hoje a grande expertise da Fundação Getúlio Vargas é exatamente na concessão rodoviária. O que é o grande diferencial do nosso projeto? Eu acho que aí isso é o importante. A Fundação está pegando os acertos que foram feitos nos outros processos e vendo onde foram cometidos erros. Então, nós estamos tirando todos os erros dos outros processos e pegamos o acerto do antigo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o projeto nosso ele vai ser referência para o Brasil. Presidente, nós temos que ir para o primeiro intervalo, a entrevista já está esquentando, entrando na polícia, está ficando boa. E a gente volta para concluir esse assunto de pedágio, até para explicar para o telespectador quais as estradas que vocês estão propondo e como vai ser. Voltamos em instantes, então. Hoje o Roda de Entrevista recebe o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. O Natal se aproxima e vem carregado de aconchego. Ajude a renovar o enxoval de cama e banho dos pacientes internos da Vila São Cotolengo. Sua boa ação será tão aconchegante quanto o clima natalino. Doando R$20 até 6 de janeiro, você recebe de presente o nosso panetone. Faça a sua doação. Doe aconchego neste Natal. Consulte os postos de troca em nosso site e pelo telefone 62 3506 9000. O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. No bloco anterior falávamos sobre a concessão das rodovias. Nunca falar privatização, né, presidente? É verdade. E o assunto é interessante e envolve todos nós goianos e que vivemos no estado. Presidente, eu tenho uma lista aqui, me corrija, por favor, se estiver errado, de possíveis estradas que passarão a ter pedágio. GO 010, trecho Goiânia, entroncamento com a GO 030. GO 020, trecho Goiânia, Bela Vista, Cristianópolis, Pires do Rio, Catalão. GO 060, trecho Goiânia, São Luís de Montes Belos, Iporá, Piranha, GO 070. Trecho Goiânia, Cidade de Goiás. GO 080, trecho Goiânia, São Francisco, entroncamento com a BR-153. E por último, GO 213, que é aquela justamente trecho Morrinhos, Caldas Novas. São essas estradas, né, inicialmente. De cabeça é difícil Exatamente, falar. são essas. Perfeito. João, você estava com uma pergunta sobre esse assunto no bloco anterior? Eu queria saber quando que vão começar as concessões das rodovias e se a Assembleia vai aprovar esse projeto, como é que estão as negociações com os deputados? Eu acredito que sim. Quer dizer, nós fizemos uma apresentação para os deputados, a Fundação Getúlio Vargas foi lá fazer a apresentação, esclareceu todas as dúvidas, e às vezes, até por ser um caso novo e os deputados não tinham informações suficientes em relação a como é que se procede um processo desse. Porque não está aqui a contrapartida da empresa, não está na lei, mas é assim mesmo.
Quer dizer, ali, na realidade, a Assembleia dá uma autorização para o Estado para que ele possa fazer o processo de concessão. O restante vem todo no edital de licitação e na contratação. A partir do momento em que você começa a injeção processo de concessão, com lei determinando que tal dia a empresa tem que fazer isso, fazer aquilo, você volta à situação de poder público. Você vai ter as mesmas limitações que tem hoje o poder público em poder executar obras dessa magnitude. Então, na minha avaliação, isso foi esclarecido. Tinha alguma dúvida, inclusive, em relação ao presidente da Assembleia, eu estive lá ontem, esclareci todas as dúvidas que ele tinha, realmente estava faltando informação a ele, tinha se manifestado contrário, disse para mim que é favorável, depois que eu saí, falou, Jaime, eu sou favorável, acho que as dúvidas estão esclarecidas. Como é que nós fizemos com esse projeto da Fundação Getúlio Vargas? Exemplo, existem tabelas internacionais que definem quando que uma rodovia deve ser duplicada. Isso leva em consideração a 7 fatores, mas principalmente a quantidade de veículos. Vou dar um exemplo de Trindade até a cidade de São Luís. Pelas tabelas e pelo fluxo existente, ela teria que ser duplicada daqui a 12 anos. Nós colocamos no projeto a duplicação imediata. Então, ela vai ter que ser duplicada em até 4 anos. Todas pedagiadas serão duplicadas? Serão duplicadas, dentro do cronograma. Bela Vista, Cristianópolis, se não me engano, 15 anos. Nós estamos trazendo para fazer isso de imediato. Aí questionaram, mas vocês vão pedagiar rodovia não duplicada, que é o caso, por exemplo, que seria de Cristianópolis até Catalão. Essa, nós quase que empurramos goela abaixo dentro do projeto. Por quê? Porque pelo tráfego que nós temos nessa rodovia, é antieconômico. Quase, o que você vai arrecadar de pedágio é quase o que você vai gastar na administração das praças de pedágio. Por que nós fizemos questão de colocar? Porque nós colocamos como obrigatoriedade a construção imediata de terceiras faixas até Catalão. Quando você coloca a terceira faixa, uma rodovia que tem o trânsito dessa até Catalão, você praticamente dá a ela a mesma condição de uma rodovia duplicada. Por quê? Porque você tira todos os pontos de estrangulamento. Mas com um detalhe importante, nesse trecho vai se cobrar 50% da tarifa do pedágio. Ela vai pagar só a metade. E vai ter exatamente os mesmos serviços da duplicada. Guincho, ambulância, serviço de socorro, o mesmo padrão de sinalização, o mesmo padrão de... Ontem eu disse para o deputado Gustavo Sérgio, eu estava questionando para o Gustavo, se vocês quiserem tirar isso, nós tiramos na hora. Só que na minha avaliação, você está trabalhando contra a sua cidade, porque esse trecho foi colocado como condição por nós. Queremos que inclua. Outra coisa interessante que nós estamos fazendo é o seguinte, nós tentamos fazer 2 lotes de licitação. Quando nós vimos, nós teríamos pedágios diferenciados. Por quê? Porque nós temos rodovia, que é o caso de Nerópolis até São Francisco, que tem o maior volume de tráfego, em torno de 18 mil veículos dia, e temos estrada com 2 mil veículos dia. Então, o que nós estamos fazendo? Subsídio cruzado. Nós vamos ter uma tarifa única em todo o estado, independentemente do tráfego daquela rodovia. Por quê? Porque aqui tem maior fluxo, vai estar subsidiando a duplicação daqui não tem, a manutenção do serviço daqui tem fluxo menor. Eu não tenho dúvida de que o nosso projeto realmente ficou muito bem elaborado. Sendo aprovada agora, presidente, essa concessão, qual vai ser o papel da Getop? Fiscalização. É fiscalização. Aí, na realidade, o que nós vamos fazer é cobrar a execução de todo o contrato. Mas, Michele, por mais que a Getop seja a fiscalizadora, quem vai fiscalizar a população? Eu não tenho dúvida alguma que, a partir do momento em que o cidadão estiver pagando uma taxa de pedágio para trafegar numa rodovia, ele vai ser muito mais exigente do que ele já é conosco, a Getop, quando encontra um problema, quando encontra um buraco. Apesar de que esses problemas praticamente acabam. A CNT divulgou... Confederação Nacional do Transporte divulgou agora recentemente o estudo de 2017 de avaliação das rodovias do Brasil inteiro. Se não me engano, as 10 ou as 15 mais bem avaliadas, que não tem problema, são concedidas. Então, acho que essa discussão em termos de se pedágio vale a pena ou não, eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente é uma decisão acertada do governo, com mais um detalhe. O tema concessão rodoviária ele fez parte da campanha do governador em 2010. Estava no programa de governo, numa eleição em que ele foi vitorioso. Então, esse tema já foi aprovado pela sociedade. E depois, em 2014, a mesma coisa. Então, acho que discutir agora se pedágio é viável ou não, isso é bobagem. Nós temos que discutir o quê? O valor da taxa. Determinação do governador. Nós só vamos levar esse projeto à frente se nós chegarmos a um valor de pedágio condizente. Nós já temos uma estimativa. O valor do nosso pedágio vai ficar inferior ao cobrado pelas rodovias federais que cortam Goiás, que já é um pedágio relativamente baixo. Então, essa segurança nós já estamos dando para todos os deputados. Tá? Aí disseram o seguinte,
Mas daqui a Catalão nós vamos ter 4 praças de pedágio. Tudo bem, mas pagando um valor menor. Por que essa quantidade? Mas não é muito, 260 quilômetros? Mas deixa eu dizer por quê, para você tirar a rota de fuga. O grande problema é esse. A concessionária só concorda em colocar para poder tirar a rota de fuga. Porque senão você vai ter fuga de tudo. Aí não faz sentido. A concessionária está com o objetivo do lucro. Exatamente. Natural, né? Assim, o projeto está muitíssimo bem elaborado. Eu não tenho, repito, o projeto que a Fundação Getúlio Vargas apresentou para nós e está finalizando, ele vai ser referência no Brasil. Mais um detalhe importante. O Estado de São Paulo fez uma matéria no final de semana dizendo que 5 estados estão com processos acelerados de concessão rodoviária. Nós não temos mais aqueles grandes players, aquelas grandes empresas que disputavam esse mercado. O que nós corremos o risco? É de, se nós demorarmos, quando nós chegarmos com o nosso processo de licitação, já ou não ter interessado, ou não achar pelo nosso pacote o valor que a gente acha que pode obter nesse processo de concessão. Então, nós estamos, além de tudo, correndo contra o tempo, porque os outros estados estão andando mais rápido que a gente. Presidente, nem tudo está bom, tem os problemas para resolver também. Nós temos aqui que o Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Luiz Fux, determinou que o governo do estado /Getop realizar obras necessárias à conservação da GO 206, num trecho de 25 quilômetros entre Goverlândia e Quirinópolis. Olha, o que está acontecendo lá? Está acontecendo que a justiça brasileira realmente ela é muito lenta. Isso foi feito lá atrás. Quer dizer, olha, o Ministério Público deveria inclusive, ter retirado essa ação. Propôs a ação, pois não acompanhou, logo em seguida, que foi... Aliás, e a notícia é de ontem, tá? Nós não estamos atualizados. Eu sei, eu recebi essa notícia. Só que isso não existe. Esse vídeo já foi executado logo em seguida. O Enzo, digo o seguinte, é óbvio que nós não podemos, a Getop não pode agir exclusivamente em função de decisão judicial ou manifestação do Ministério Público, porque senão isso bagunça e desvirtua totalmente a nossa programação. A gente recebe normalmente isso como um pedido, ou como, às vezes até como uma crítica, mas quem determina o ritmo somos nós. Nesse caso aí específico, já foi feito lá atrás, essa ação não devia ter nem sido julgada. Está sobrecarregando o Supremo com um assunto já resolvido. Então, uma outra questão, presidente, com relação ao monitoramento das estradas, das saídas aqui de Goiânia. A gente está aí com 35 câmeras no momento e tem previsão para instalar mais. Eu quero saber como é que tem sido a avaliação da Getop com relação ao resultado do trabalho dessas câmeras aí. Michele, altamente positivo. Infelizmente, essa semana uma outra televisão aqui de Goiânia nos procurou para fazer uma matéria sobre as câmeras. E queria saber o que é que tinha de resultado dessas câmeras. Nós abrimos tudo. Foi lá, vira central de monitoramento. Casos atípicos, mostramos 20, do marido descer e dar uma surra na mulher no meio da rodovia, do cara roubar, atropelar e fugir, falando ao celular. Teve um caso emblemático. O cara estava sem cinto, falando ao celular, a mulher do lado, sem cinto, com a criança no colo e o cara com o farol apagado. Quer dizer, um festival de multas. Então, retorno onde é proibido. Infinidade de coisas. Bom, e essas câmeras, até por orientação nota, elas começaram a multar também. Não é a finalidade principal, até porque a multa é acessório. Mas se o agente está ali vendo o cidadão cometer uma infração, é de ofício, ele tem que multar. Fizeram a matéria inteirinha em cima de multa, que não é objetivo. As câmeras não foram colocadas com esse objetivo. Quem multa é radar, quem multa é lombada eletrônica. Elas foram colocadas com o objetivo de dar maior segurança para a população, esclarecer uma quantidade de crimes que nós já esclarecemos. Tanto, rachas, esse tipo de coisa. Rachas, tudo que você imaginar. Assim, quando você começa a ver, tem um caso engraçado aqui em Trindade, o cara bateu o carro, ficou no poste. O carro não andava mais, saiu, para um veículo do lado de lá da pista, desce um cidadão, arromba o carro, tira a bateria, vem um filho dele, uma criança que seguramente não deve ter 10 anos, ele entrega a bateria, a criança atravessa a 060, isso à noite, 12h, 3 horas da manhã, deixa lá no carro e depois volta mais um que estavam com ele, arromba para tirar o som, a polícia chega. Por que a polícia chegou? Porque tem um monitor no posto da Polícia Rodoviária. Então, elas foram colocadas com o intuito de dar maior segurança. E o projeto é tão exitoso, e a gente tem certeza de que trouxe tanta segurança para a população que nós estamos aumentando. Nós estamos licitando mais 95 câmeras. O mundo virou um Big Brother. Eu acho que isso serve, sabe assim, até para o cidadão ter mais cuidado com as suas atitudes, com as suas ações. Eu não tenho dúvida alguma de que o projeto é exitoso, vamos continuar colocando, e é uma
Amanhã ou depois você tem um problema na rodovia estadual, que é monitorada. É só esse trajetório requisitar a imagem. Ó, foi no quilômetro tal, aconteceu isso. Você está lá para embasar, inclusive, você defender os seus direitos. Bom, quem anda na linha não tem que ter medo. Eu digo isso. Às vezes a pessoa reclama de radar. O nosso radar nunca multou quem estava dentro da velocidade. Sabe assim? Então, quem reclama são os infratores e são contumazes. Tá? Quando você pega a quantidade de multas em Goiás hoje, nós temos em torno de 10% da população que comete 100% das multas. Perfeito. Vamos então para o nosso segundo intervalo. Voltamos em instantes na entrevista com o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Já foram 2 blocos falando muito de obras e tem mais obras. Eu estou louco para entrar na política, presidente. Mas o João tem uma pergunta sobre obras ainda, João? Presidente, eu tenho notado já há muitos anos a obra do Centro de Convenções de Anápolis e me parece que essa obra ficou parada um tempo e agora a gente nota que está havendo força total ali na conclusão dessa obra. Queria saber qual que é a data da entrega do Centro de Convenções de Anápolis, do Aeroporto de Cargas de Anápolis e as grandes obras que estão aí no cronograma da AGETOP. Ô, João, eu tenho dito em tom de brincadeira, obviamente, que a partir do mês de janeiro vai faltar fita de inauguração em Goiás. O governador Marconi Perillo vai entregar uma quantidade enorme de obras. Por exemplo, Centro de Convenções de Anápolis. A obra está no ritmo acelerado, ele vai entregar antes da saída, no dia 7 de abril, e será com certeza o melhor e o mais moderno centro de convenções da região centro-oeste. Obra fantástica, magnífica. Aeroporto de Cargas, a mesma coisa. Mas em Anápolis, por exemplo, nós estamos com o presídio pronto, que vai ser inaugurado e entregue agora em caráter definitivo. O CASE, que é o Centro de Apoio e Recuperação de Menor Infrator, obra maravilhosa também, que já está concluída, vai ser entregue. E nós temos obras no estado inteiro, quantidade enorme de rodovias, de construção e de reconstrução de rodovias. Nós temos Credex, que as obras estão adiantadas em Morrinhos e Caldas Novas e Quirinópolis. Nós temos o Hospital de Iruaçu, que a obra está bem acelerada. A Praça de Esportes aqui do setor Pedro do Vico, obra antiga, que a população reclama com inteira razão. Nós estamos assinando um contrato de execução dessa obra no início do mês de janeiro e vamos dar ordem no início de janeiro, essa obra vai ser concluída até o mês de julho. Portanto, tem uma quantidade muito grande de obras. Felizmente, Goiás hoje vive um momento muito especial. Eu brincava que eu achava que nós vivíamos numa ilha, hoje eu tenho certeza. Se a gente for ver o que está acontecendo no Brasil, parece que Goiás realmente é uma ilha e as coisas aqui estão acontecendo de uma forma diferente. Isso é fruto de muito trabalho. Sabe assim, não tem milagre do governador, de uma equipe, sabe assim, toda dedicada a poder dar uma melhor condição de vida a todo goiano e a todo goianiense. O senhor já adiantou aqui para a gente, antes da entrevista, que vai continuar no governo após o vice-governador José Elton tomar posse. Aí eu pergunto, o senhor que é conselheiro do Goiás e já confessou também que tem sonho em ser presidente do Goiás. E o nosso estádio Serra Dourada, uma referência da cidade, tão precisando de uma obra, ela tem algum projeto, algo nesse sentido? Você sabe que eu acho o seguinte, por que o Serra Dourada, essa é uma avaliação pessoal, não foi reformado, não é nem reformado, reconstruído. Por exemplo, o autódromo de Goiânia. O autódromo nós não reformamos, nós fizemos um novo. Esses dias eu estava vendo foto, nós derrubamos tudo, tiramos umas fotos, fizemos um novo autódromo, aproveitando só o traçado. Tá? Por que não foi feito isso em relação à Serra Dourada? Pela situação do nosso futebol. Quer dizer, é muito difícil você explicar para a população que você gastar 100 milhões de reais, sabe assim, numa praça esportiva para receber 3, 4, 5 mil pessoas. Sabe? Então, os nossos times não nos ajudam a fazer essa reforma. Mas transforma aquilo numa arena, numa praça multiuso. O Maracanã foi reformado com esse intuito. Eles faziam até festa de casamento, batizar de boneco, o diabo aqui no Maracanã, para poder tirar algum tipo de rendimento.
A empresa que era dona da concessão devolveu. A concessão também é inviável no Serra Dourada. Totalmente viável, sabe? Em São Paulo hoje nós temos o Parque da Aliança que tem todos os eventos de São Paulo hoje. Por quê? Porque é só ele que está fazendo esse tipo de evento na cidade do tamanho de São Paulo. Goiânia não comporta o Serra Dourada como uma praça multiuso, mas eu acho que está na hora da gente dar uma reformada. Batom nós já passamos, 2011 nós demos uma repaginada no Serra Dourada. E agora com o Estádio Olímpico, isso acabou ficando mais morno Exatamente, ainda. Michele, eu defendo exatamente isso, porque no centro da cidade, uma praça maravilhosa, sabe assim, acesso fácil, segurança total, 13 mil lugares. Ali dá para sediar hoje a maioria, 99% dos jogos aqui em Goiânia hoje. Precisa dos times organizarem, né? Eu fui ver o Palmeiras dar uma surra no Atlético e quase não entrei lá, mas o estádio realmente está uma maravilha. Mas aquilo foi desorganização. Do clube. Dos organizadores. Aí já não temos nada com isso. Perfeito. Presidente, falando de política, Ronaldo Caiado tem tudo para ser o próximo governador de Goiás, depois que Zé Hélito assumir, substituindo Marconi Perillo? Se Deus quiser, não. Acho que Goiás não merece isso. O estado de Goiás vem aí num período de crescimento, sabe assim, um estado aglutinador. Para a gente avaliar bem o Ronaldo Caiado, ele é sozinho. Desconfie de quem não tem turma, de quem não tem amigo, de quem não agrega. Isso não acontece por acaso, deve ter alguma razão. Eu acho que governar, imaginava até que ele fosse ser um excelente senador. Por quê? Porque ele tem um perfil parlamentar. Nem isso ele está conseguindo ser. Quer dizer, por quê? Porque é quase que um cão raivoso, tudo está ruim, tudo não presta, xinga todo mundo, briga com todo mundo. Eu não gostaria de ter, eu como goiano, de ter um governador com o perfil do Ronaldo Caiado. Acho que nós teremos uma eleição disputada. O Ronaldo, em todas as pesquisas, até porque ele tem um recalque de uma eleição que ele disputou agora recentemente, sabe, ele lidera. Mas na minha avaliação ele está no teto. Sabe, assim, a partir do momento em que nós partimos para uma campanha eleitoral, não tem dúvida alguma de que o Ronaldo vai cair. Com mais um detalhe, ele não tem base de apoio no interior. O Ronaldo não tem 10 prefeitos que poderia segui-lo. E com detalhe, eu acho que no início de uma campanha eleitoral, independentemente de qualquer coisa, se o Ronaldo tiver com 10 pessoas junto com ele, até o meio da campanha ele já brigou com 8. Então, como é que a gente pode imaginar um governador com esse perfil ditatorial, coronel, sabe assim, que não ouve ninguém? Goiás não merece isso, não. Eu acho que nós temos opções melhores, bem melhores. No nosso caso aqui específico, o vice-governador Zé Hélito, que vai estar no governo, que participou ativamente da gestão do governador Marconi Perillo. Ele não foi um vice coadjuvante, ele não foi um vice omisso, ele participou, ele ocupou cargos importantes dentro da estrutura do governo. Eu não tenho dúvida alguma de que ele hoje é o nome mais preparado para assumir o governo de Goiás. Aí as pessoas dizem, mas 20 anos, cansaço e não sei o quê. Mas de 20 anos, se você pegar todos os números de Goiás nesses 20 anos, nós vamos ver que foram 20 anos muitíssimo bem administrados e que mudou o perfil do Estado. O goiano não está cansado do PSDB, na sua opinião? Mas cansado, eu pergunto, poderia até por uma razão muito subjetiva, porque não existe nenhuma razão concreta para que o goiano pudesse estar cansado do PSDB. Aí vamos supor a opção, uma Ronaldo Caiado, que eu acho que essa a própria população vai descartar. Então vamos para o PMDB. Nós temos um comparativo agora, a Prefeitura de Goiânia está nas mãos do PMDB, nas mãos daquele que o PMDB considera como o melhor de todos. A cidade vive um caos. Sabe? Então, acho que um time que está ganhando não se mexe. Nós temos que ter muito cuidado nessas próximas eleições para não cometer um erro, sabe assim, de atraso. Goiás tem que continuar nesse ritmo. A cada dia o governador anuncia novos investimentos. Está vindo para cá por acaso? Lógico que não. Está vindo porque o estado de Goiás hoje é um estado atrativo. Atrativo em função de quê? De tudo que foi feito ao longo desses 20 anos. Isso é claro. Eu acho que quando nós colocarmos esse discurso na rua, a população vai avaliar com muito cuidado. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, colocou um presidente de extrema direita, só que ainda com diferencial em relação ao Ronaldo Caiado. Aparentemente, o Trump está um cara que com a sanidade mental mais ou menos equilibrada. Certo? Assim, e está dando problema. O Trump é equilibrado e o Caiado não. É isso. Pelas ações, pelas atitudes do Caiado, a gente acha, quer dizer, quem avaliar com um pouquinho de profundidade, vai ver que tem um certo desequilíbrio, porque não tem cabimento. Um cidadão que todas as vezes que fala com o olho esbugalhado, com ódio de todo mundo,
com ódio só critica, você não vê uma proposta concreta, porque eu falo o seguinte, Enzo, olha, isso aqui está errado, por isso, por isso e por isso. E o certo, na minha avaliação, é assim, assim, assim. Aí fica fácil você discutir. Agora, falar que está tudo errado, porque está tudo errado, aí é muito cômodo, sabe? Fazer oposição desse jeito, aí não tem... E como que o senhor vê o PMDB? Cogita-se lançar o presidente Daniel Vilela a seu candidato e também ainda acredita-se numa possível união das oposições. João, eu acho que o Daniel é o candidato do PMDB. Até por questão de justiça, apesar de que o Íris já deu uma sinalização muito clara em sentido contrário. Quer dizer, ele acha que o candidato do Íris, pessoalmente, é o Ronaldo Caiado. E se o Daniel não se viabilizar rapidamente, o Íris vai tentar bancar o Caiado como candidato, não do PMDB, mas com o apoio do PMDB, o PMDB indicando o vice. Acredito que a oposição vai chegar às eleições mais uma vez desunida, até porque primeiro que falta uma liderança forte para substituir a liderança do Íris. O Íris conseguiu unir o partido nas duas últimas eleições, porque ele é Íris candidato. Eu não vejo dentro do PMDB alguém que possa substituir o Íris nessa tarefa. E aí eles vão chegar mais uma vez divididos, mas o que é mais importante, sem projeto de governo. O que a oposição, e você pega até nas eleições que o Íris disputou, uma das razões que nós vencemos, primeiro é por conta de que todo mundo já conhece bem o estilo do Íris, mas não tinha nada de concreto, não se apresentou um projeto de governo que fosse melhor do que o nosso. Por isso é que nós vencemos as eleições, e acho que vai continuar sendo assim. Agora, dentro do governo, a gente também não vê aquela união 100%. Da base aliada, né? Da base aliada. O secretário Vilmar Rocha, na semana passada, defendeu um novo nome, um plano B ao candidato José Hélito. Como é que o senhor vê esse tipo de atitude? Ô, João, você tem uma experiência muito larga nessa discussão política, inclusive de bastidores. A gente sabe exatamente como é que funcionam essas coisas. Quer dizer, nós estamos numa fase agora de acomodação, de busca de espaço, de cada um querendo resguardar ou ampliar o espaço que tem. Eu não tenho dúvida alguma de que na hora que as coisas partirem para a definição, o Vilmar Rocha tem uma ligação histórica com o governador Marconi Perillo, com essa base de governo. E não acredito que ele teria espaço, ou nem espaço até que teria, que o Vilmar tem uma representatividade boa. Eu acho que não se sentiria tão confortável do lado de lá quanto de cá. Então, eu acho que essas coisas todas vão se acomodar, toda eleição é isso mesmo. No final, a gente consegue montar uma chapa competitiva, eu tenho certeza que nós vamos eleger o governador e os 2 senadores. E Demóstenes Torres, ontem mesmo eu estava ouvindo ele participar do programa eleitoral do PTB. É lógico que ele tem que terminar de resolver as questões de legalidade e tal, mas a volta dele à política, qual que é a sua opinião? Eu acho que ela é positiva. Se nós vermos o que está acontecendo no Brasil hoje, o Demóstenes passa a ser quase que um injustiçado. Eu acho que o Demóstenes tem que ter uma nova chance. Ele foi um senador que defendeu Goiás, que projetou Goiás. Eu acho que o Demóstenes tem que ter uma nova chance. Agora, quem vai decidir é o eleitor. Bom, voltando então à sucessão. Maguito Vilela, na semana passada aqui no Roda de Entrevista, ele negou que vai ser candidato ao governo do Estado, disse que pai não compete com filho e que Daniel Vilela é realmente o candidato do PMDB. Ele é o melhor candidato do PMDB para vocês, do PSDB, ou seja, para derrotar? Ô Enzo, eu fiz essa pergunta para o Maguito. Eu falei assim, Maguito, o candidato é você, né? Você está deixando o Daniel aí só para guardar o lugar. Ele riu, falou, lógico, não, e me deu exatamente essa mesma resposta para mim. Pai não compete com filho. Quem vai disputar a eleição não escolhe adversário, tá? Esses dias a gente com uma roda de amigos conversando, aí o pessoal dizia, não, nós temos que torcer para ser o Caiado. O Caiado é o mais fácil de ser batido. Eu peguei e falei, eu também acho que o Caiado é o candidato mais fácil de ser batido. Agora, não escolhe adversário não, nós vamos estar muito bem. O governo vai estar num momento muito positivo na época da eleição. Quer dizer, a gente já vem num crescente desde o início de 2017, sabe assim, com todas as obras em execução, os programas sociais todos em dias incrementados. O senhor acredita que essa passada de bastão do governador agora para o vice, esse tempo vai ser suficiente para ele se tornar mais conhecido, mais próximo da população, ganhar essa simpatia? Porque esse é o objetivo, Esse é o objetivo, exatamente. Michel, a figura do governador Marconi Perillo é muito forte, é inquestionável. Então, em qualquer situação,
que não é só o vice-governador Zé Hélito, não, qualquer outro agente político em Goiás estiver ao lado do governador Marconi Perillo, e não é essa a intenção do governador, o governador vai fazer uma sombra muito grande, pela dimensão do governador Marconi Perillo. Eu não tenho dúvida alguma que a partir do momento que o vice-governador assumir o governo e for efetivamente o governador, ele vai se tornar uma pessoa mais conhecida, obviamente, até porque ele vai estar à frente de um governo exitoso. Ele vai estar à frente de um governo que agora, por exemplo, nós vimos a quantidade de benefícios que foram concedidos, sabe assim, a toda a gama da população. Mas é para a população ter a ideia de que continua um governo Marconi, então, ou é para se fazer uma ideia nova de um governo José Hélito? Michele, esse é o grande desafio. E aí eu estou falando aqui com muita tranquilidade. Eu acho que nós temos que mostrar que tem o governo Zé Hélito, mas nós não podemos deixar que se estabeleça nenhum tipo de descontinuidade. Porque a gente viu isso a nível de presidencial quando teve Lula e Dilma, né? Quando um saiu, outro entrou, todo mundo falava que era o outro. Então, exatamente. Tem que ver. Isso politicamente tem que ser administrado com muito cuidado. Tá? Porque você não pode passar para a população também a ideia de que agora mudou tudo, se mudou tudo é porque não estava tudo bem. Então, eu acho que o vice-governador Zé Hélito vai ter que ter um ajuste muito fino nessa história, sabe assim, de se apresentar, sabe, porque, na realidade, é a continuidade de um governo exitoso. Se fosse, por exemplo, quando nós entramos em 2011, nós criamos os primeiros 100 dias de governo. Por quê? Porque nós queríamos, sim, nos diferenciar de Alcides Rodrigues, que estava saindo. Eu não vejo razão nenhuma para que o vice-governador Zé Hélito queira se diferenciar desse governo que vem vindo muito bem, obrigado. A ideia é deixar a marca, então. Pois bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Voltamos em instantes. Na verdade, a primeira vez que eu peguei ele nos braços, parece que a velha Cíntia foi um divisor de água, sabe? A velha Cíntia morreu ali e começou a nascer uma mentalidade completamente diferente. Uma coisa que eu nunca havia experimentado, porque foi uma mudança mesmo. Eu costumo dizer que a minha vida melhorou em muito. Porque apesar das dificuldades de ter alguém que depende completamente de você, até para comer, para viver, agora eu me considero uma pessoa bem melhor. Que a criança ela é como se fosse um espelho, sabe? Ele reflete a pura imagem do que ele está vendo. Então eu procuro, assim, eu vou até colocar a TBC, porque às vezes as pessoas falam assim, você está puxando o saco. Não, não é puxando o saco. A única televisão, o único canal que eu deixo o Richard assistir é o canal 13. E aí depois, desde pequenininho, eu comecei a assistir, e aí eu vi que deu um reflexo positivo e eu comecei a deixar. A gente sempre deixa, sempre deixa, sempre deixa. Olha aí pra você ver, isso não é bonito? Eu acho isso muito interessante, quando alguma coisa tem uma influência positiva em nossa vida. Eu sou a Cíntia, ele é o Richard. Nós estamos no Cadastro Único e nós assistimos a TBC. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. E continuamos falando de política. É sempre bom conversar de política com o senhor. O senhor é filiado ao PSDB? Sou. Tá. Seu partido, PSDB, desembarcou agora recentemente do governo Michel Temer, mas usando aquela expressão italiana, ma non troppo, ou seja, mas não muito. E recebeu críticas por demorar. Qual que é a sua posição a respeito disso? Que deveria ficar até o final. Eu acho que essas coisas têm que ser muito claras. O PSDB estava no governo com que objetivo? Ajudar a aprovar as reformas. Mas aprova estando fora. Não é, a gente sabe que não é a mesma coisa. A partir do momento que você está dentro do governo, o nível de comprometimento é maior. Não discuto a parte ética, moral, isso aí é a justiça que vai resolver em relação ao presidente Michel Temer e a turma que está lá. Mas eu acho que o Temer tem uma qualidade que essa é inquestionável. Ele se dispôs a fazer as reformas que já deveriam ter sido feitas. E o governante só faz essas reformas em duas circunstâncias. Ou quando ele está muito mal avaliado, e que aí não vai fazer diferença nenhuma mais na avaliação dele, ou quando ele está bem avaliado. Só que quando ele está bem avaliado, ele não quer fazer para não
para não interferir na avaliação na imagem, dele, né? na imagem dele. Então, o momento era agora. Eu acho que nós tínhamos que dar todas as condições para que o presidente Temer possa fazer essas reformas. Nós estamos vendo ontem na Argentina o que virou discussão de previdência lá. Guerra na rua. Sabe? Greve geral. Greve geral. 29 de julho, ontem virou um campo de batalha. Nós vimos o que aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal. Não adianta nós protelarmos, sabe assim, aí falta sim coragem e responsabilidade. A boa parte do Congresso Nacional que não está tendo o comprometimento com o Brasil de fazer essa reforma. Não tem cabimento você ter um cidadão que aposenta com 30 mil reais, sabe, e outro aposenta com R$1.000, trabalhando o mesmo tempo. Sabe assim, nós não podemos ter duas classes de brasileiros. Nós não podemos ter esse diferencial. Então, eu acho assim, tem que aprovar essas reformas mesmo. E a partir do momento que fizermos a reforma da Previdência, nós vamos ver no dia seguinte outro Brasil, que nós vamos ter uma quantidade enorme de fluxo de investimentos para o Brasil, o dinheiro já começou a circular novamente no mundo e nós estamos ficando de fora. Como é que o senhor viu o episódio recente da candidatura à presidência do PSDB pelo governador Marconi Perillo e a sua retirada em favor de Alckmin? Qual que é o papel do governador Marconi Perillo no plano nacional a partir de abril do ano que vem? Até complementando a pergunta, o governador tinha tudo para ganhar a eleição, né? Tanto é que o Tasso se dispôs e tentou esse acordo exatamente porque ele sabia que a eleição já estava perdida. Agora, o governador é um homem de se escapar para dentro, um homem de consenso, de conciliação, de agregação. Ele sabia que ele venceria a eleição e resolveu fazer o acordo para não rachar o partido. Eu acho que o governador Marconi Perillo já está definitivamente inserido no cenário político nacional. Eu brinco muito com ele e digo, governador, o seu azar foi, para nós, sorte, talvez para ele azar, ter nascido em Goiás. Por quê? Nós representamos 3% do eleitorado. Então, nós somos fracos politicamente? O governador é muito maior do que o Estado. Quer dizer, se ele fosse governador de São Paulo, de Minas, ou do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, com certeza ele estaria em primeiro lugar aí na fila de candidatos para disputar a presidência da República. Mas o Estado o que ele está fazendo? Agora ele está se projetando nacionalmente e com muito equilíbrio. Eu acho que o PSDB precisa de alguém com o perfil do governador Marconi Perillo, e é mais ou menos o perfil do Alckmin, só que o Alckmin é um pouquinho mais, eu não vou usar o termo vaselina, mas um pouco mais, ele não tem tantas posições mais firmes e contundentes como eu acho que o PSDB tem que ter agora. E já é o perfil do governador Marconi Perillo. O governador, você sabe exatamente o que ele pensa. O Alckmin, às vezes, você tem que demorar algum tempo para decifrar o que Mas estilo político pensa. mineiro. Mineiro, exatamente. João. Picolé de chuchu, né? Conhecido nacionalmente. Mas não é concurso de beleza e nem de simpatia também, não. Eu acho que essa história de picolé de chuchu é até uma maldade com ele, porque nós não estamos disputando o concurso de mais simpático. Foi criado pelo aquele colunista da Folha de São Paulo, né, o José Simão. Mas com isso, o Marconi Perillo é o vice-presidente do PSDB. A tendência é de que Geraldo Alckmin seja o candidato. E aí o Marconi Perillo vai comandar o PSDB durante o processo de sucessão presidencial, é isso? Exatamente. Foi esse o acordo? Não chegou nem se colocar isso em termos de acordo, porque isso é natural. Quer dizer, não tem como o Geraldo Alckmin acumular a presidência do partido com a disputa à candidatura a presidente da República. Ele vai ter que se afastar. E o primeiro vice é o governador Marconi. Então, automaticamente ele assume. Eu acho que ele já está, como eu já disse, eu acho que o governador Marconi hoje já é um player nacional. Ele já está efetivamente inserido dentro do contexto da política nacional. 55 anos, ele tem muito tempo ainda para esperar essa fila, sabe assim, com prudência, com cuidado. Agora, e o senhor definitivamente não vai decidir se entra na vida política de forma mais contusa, mais definitiva? Porque na última eleição também para a municipal, ventilou-se o nome do senhor ali, uma possibilidade, vai ou não vai? Agora essa questão, pode ser deputado federal, não vai? Michele, eu agora definitivamente não. Não tem experiência na política direta como um candidato, mas tem um jogo de cintura, uma experiência administrativa muito grande. A parte do executivo eu gosto. Quer dizer, em relação ao deputado federal, eu até conversei com o governador Marconi Perillo. Ele brincando, eu não te imagino lá no Congresso Nacional, sabe assim, ouvindo aqueles discursos intermináveis e discutir. Eu peguei e falei, governador, também, eu acho que não é a minha cara. Executivo, em relação à Prefeitura de Goiânia, realmente cogitou-se, foi uma oportunidade, eu avaliei isso com o governador, e nós achamos que não era o momento. Uma série de fatores, não era o momento, a gente estava no meio de um processo, sabe assim, de retomada de investimento, de obra, dessas coisas todas e tal.
Mas essas coisas têm hora, eu não sei. Hoje eu estou querendo mais é cuidar da minha vida. Tá, mas e depois de 7 de abril que o governador Marconi passa o cargo para José Elton, né? Isso. 7 de abril. 8 de abril, Jaime Rincon continua na Getop e volta para a iniciativa privada? Não, eu já combinei com o governador Zé Elton, até pelo ritmo que nós estamos lá na Getop, não tem ninguém substituível. Mas nós estamos com a marca lá muito bem azeitada. Tá? As coisas estão acontecendo de uma forma muito satisfatória. Então eu acertei com ele que eu fico pelo menos até 31 de dezembro de 2018. Eu concluo o mandato com o vice-governador Zé Elton. Bom, quero voltar à conjuntura nacional, falando de PSDB. Como é que o senhor vê todos esses episódios envolvendo o ex-presidente do partido, Aécio Neves, chegou até a receber alguma vaia na convenção do partido em Brasília 2 semanas atrás. Seria a hora de Aécio Neves sair de cenário para não desgastar o partido? Foi injustiçado? Eu acho até que ele poderia sair, não do partido, mas sair de cenário. Sair do cenário. Para se preservar e se defender. Eu vi uma entrevista do Aécio no Estadão, na Folha, desse final de semana. E quando você lê a entrevista do Aécio, você começa a avaliar algumas coisas. Ele se redime por aquelas palavras chulas, mas ele estava, segundo ele, e é verdade, ele estava conversando com uma pessoa que ele se considerava amigo íntimo, com quem ele poderia tratar essas coisas. E ele faz um retrospecto de como é que chegou naquela conversa de R$2 milhões. Aí ele lembra que o Ministério Público Federal não divulgou as ligações gravadas que eles tinham da irmã dele para o Joesley tentando vender o apartamento, que ele foi lá dizendo, olha, eu estou querendo realmente, estou precisando de vender, ou estou precisando de dinheiro para pagar o advogado, você me empresta. E ele fez uma colocação que eu achei interessante. Não tem dinheiro público, não existe nenhuma contrapartida, ele não concedeu nenhum benefício à JBS, até porque isso não está, inclusive, nos autos, no processo. Então, ele foi execrado exatamente por esse momento que a gente vive hoje. Nós temos que tomar muito cuidado, e aí, porque para não criminalizar a atividade política. Hoje, quem está na política ou exercendo algum cargo público é ladrão. Então, já ou que está ali para fazer algum negócio e levar alguma vantagem. Nós temos que ter cuidado, porque a cada dia as pessoas de bem vão estar mais arredias em participar de projetos políticos ou de equipe de governo. Isso é um absurdo. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Essas acusações levianas, o atual superintendente da Polícia Federal deu uma entrevista na Veja dizendo o seguinte, perguntaram se ele viu algum erro nessa história do processo contra o Temer, aquela agora do Rocha Loures com a mala. Ele falou assim, primário. Por quê? Ora, se estava combinado de ter entregas regulares de dinheiro, se tinha condições de fazer o rastreamento desse recurso, por que não ficou até o final? Porque pressa é essa? Não esperou mais 6 meses? A polícia normalmente espera isso, 6 meses, um ano, para ver onde é que esse dinheiro efetivamente iria chegar. Por quê? Porque ele queria, naquela acusação, ele era eminentemente política. Quer dizer, a acusação do Janot em relação àquele processo do Temer era eminentemente político. Por quê? Porque ele tinha a convicção de que ele iria derrubar o governo. Iria passar para a história, como Sim, mas a mala estava lá com dinheiro. Tudo bem, mas se você for pegar aquilo ali, você não chega no Temer. Concorda? Eu não tenho dúvida alguma de que o Temer vai ser absolvido no processo judicial, porque ela não chega nele. Quer dizer, não tem ligação nenhuma daquela mala com ele. Se o cara, esse Rocha Loures, fez a conversa, negociou tudo, usando o nome do Temer, o Temer nem sabia disso. Quer dizer, essas coisas todas têm que ser avaliadas. O Ministério Público Federal precipitou. Acho até que isso poderia eventualmente chegar ao Temer, mas ele não esperou. Por quê? Porque ele queria criar um fato político naquele momento, porque ele achou que ele poderia tirar o presidente da República. Com isso, o que ele fez? Inviabilizou a reforma da Previdência, que já estava, não sei se vocês lembram, naquela época a reforma já estava praticamente aprovada. Aí tumultuou tudo, o processo voltou para o estaca zero. Na eleição presidencial, dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre vai definir a situação do presidente Lula. O senhor acredita que vai haver uma polarização entre PSDB e PT, como nos últimos anos? João, eu acho que no início, até o início da eleição, o Lula vai ser candidato. Eu acho que, a gente está vendo, em termos de recursos, depois o próprio TSE... O início lá para julho, agosto? Ele consegue registrar a candidatura dele e consegue iniciar a campanha. A gente não sabe exatamente até quando, correndo o risco de sair, inclusive, vitimizado e fazer todo aquele carnaval que o Lula é mestre em fazer. Mas se for condenado, a lei ficha limpa pega ele. Sim, mas não é automático. Se ele for condenado,
existem alguns recursos e ele pode fazer a inscrição da candidatura dele e depois ela tem que ser derrubada no TSE. Isso demanda algum tempo. Mas, assim, o Lula teria condições de ter 2 meses de campanha, seguramente. Sabe assim, de campanha como candidato oficial. Então, eu acho que isso... Agora, de qualquer forma, nós vamos ter uma polarização, sabe assim, eu acredito que um candidato do PSDB, mesmo com esses números baixos do Alckmin na pesquisa, vai ser uma candidatura forte, sabe, com alguém de direita. Nós vimos o resultado da eleição. Bolsonaro? Tudo indica que sim. Nós vimos agora, está certo que não pode comparar o presidente do Chile, que foi eleito agora, é um presidente de centro-direita, mas muito mais para a direita que para centro. O mundo está... Mas não dá para comparar, o Pinheiro com o Bolsonaro, não. né? Mas, assim, o Pinheiro está no mundo civilizado, né? Exatamente. Mas assim, o mundo está num processo de direita. Certo. Quer dizer, nós estamos vendo, na Áustria agora, nós tivemos recentemente, quer dizer, o governo tem que fazer composição com a ala de ultradireita. Na Alemanha, a Merkel está tendo problema de formação de governo exatamente por conta. Então o mundo está partindo... Está voltando a negociar com o PSD, o social-democrata. Então isso é perigoso, quer dizer, aqui para o Brasil. Esse processo, por quê? Porque é o desencanto com a política. Aí quando aparece, eu recebo muito... Jaime Rincon é de centro? Eu sou de centro, eu sou de centro, Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso aí. Agora, eu recebo muito o WhatsApp do Bolsonaro. Ele fala tudo que todo mundo quer ouvir, meu amigo. Então, você pode até achar o cara doido, assim, ele é doido, mas o que ele falou tem uma certa razão. Meio radical demais. Mas por quê, Michele? Porque a população está descrente. Então, aí o radical, ele acaba, de uma forma ou de outra, tocando, sabe assim, pela descrença da população. Pô, você não resolveu até agora com jeitinho, isso aqui, vou resolver na marra. É mais ou menos esse o discurso do Bolsonaro. Esse é o perigo, né? Total. Bom, eu agradeço a participação dos colegas João Nunes, do portal A Redação, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado, João. Da Michele fazendo a estreia com muito brilho. Obrigado, Michele. Vamos contar com você outras oportunidades aqui. Obrigada. Muito boa noite para vocês. Presidente, um minuto final para o seu recado final, esse programa de fim de ano. O que o senhor fala para o nosso telespectador? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a presença do João, da Michele, o convite. Eu acho que é uma oportunidade importante de falar para a população de Goiás. Bom, eu quero fazer mais ou menos um balanço de situação que nós estamos chegando. Infelizmente, o governo do Estado chega ao final de 2017 num momento muito bom, em especial a AGETOP. Como eu já disse durante a entrevista, isso não é por acaso. É fruto de um governo planejado, mas é fruto principalmente de muito trabalho, de muita preocupação em fazer as coisas da melhor forma possível. Nós vamos ter uma eleição no próximo ano, e se avizinha uma eleição extremamente disputada e acirrada, e às vezes até com alguns destemperos da nossa parte, não. Eu não tenho dúvida nenhuma da postura equilibrada, sabe assim, do vice-governador Zé Eto, que será o nosso candidato. Mas eu acho que esse projeto, nosso projeto do governador Marconi Perillo, do senador Zé Eto, será mais uma vez reconhecido nas urnas. E quero desejar a toda a família goiana, a toda a família goianiense, um Feliz Natal, com muita paz, com muita saúde, que o Menino Jesus esteja protegendo cada uma dessas casas, dessas famílias, e desejar um feliz 2018. Um ano com muita prosperidade, sabe assim, com muita festa, com muita alegria. Eu não tenho dúvida alguma que no Brasil as coisas estão melhorando. E em Goiás, felizmente, nós passamos quase que ao largo dessa crise. Eu não tenho dúvida alguma que teremos um 2018 muito promissor. Ok, presidente. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Roda de entrevista volta na próxima semana. Uma boa noite e até lá.